Tem gente que até evita esse tipo de assunto e não sabe por que Paulo entregou um homem a Satanás. E inclusive tem gente que acha que pode fazer igual. Só que muitas dessas pessoas que entregam as pessoas a Satanás, que dizem a mão de Deus vai pesar contra a sua vida. Líderes que amaldiçoam as pessoas porque saem da igreja, então eles lançam uma maldição dizendo que a pessoa não vai ser feliz nunca mais em outra igreja. Tem gente que realmente acha que pode entregar as outras pessoas para Satanás. Mas aí eu te pergunto, você sabe o que significa isso? Então vamos lá, eu quero explicar para vocês agora, de uma maneira rápida, simples, o que significa quando Paulo disse que entregou um homem a Satanás. E você vai ficar de boca aberta quando entender o verdadeiro contexto dessa história. Existe um homem que resolveu, na mente dele, que ele ia se relacionar com a madrasta. Então ele tinha um caso com a madrasta. Só que isso daí começou a virar uma conversa no meio da igreja. E Paulo mandou uma carta, que é a carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios. Ele mandou uma carta para a igreja, condenando esse homem e inclusive entregando a Satanás. A expressão que Paulo falou sobre entregar um homem a Satanás significa que ele deveria ser retirado da comunhão. Essa palavra significa que ele não estava mais fazendo a identificação do corpo da igreja, que é obedecer a palavra de Deus e se afastar das obras da carne. A comunhão é a identificação, onde o pessoal, a igreja, fazia os mesmos princípios que Jesus tinha mandado. Vivia em espírito. Quando ele usa esse termo entregar a Satanás, ele está querendo dizer que aquele homem deveria ser retirado do meio. Porque aquele pecado estava fermentando no meio da igreja e estava contaminando a muitos. E quando Paulo usou essa expressão de entregar a Satanás, não significa que ele entregou para Satanás chicotear aquele cara, para bater nele e para infernizar o resto da vida. Um exemplo simples que eu quero entregar para vocês é o mesmo que dizer que o frio é a ausência de calor. Aquele cara que escolheu pecar, ele estava na igreja, então presta atenção nesse detalhe. Ele estava na igreja e escolheu a imoralidade sexual. Ele escolheu. Ele teve que ser afastado porque estava contaminando todos. E a Bíblia diz em Hebreus que aquele que escolhe pecar deliberadamente, não existe mais sacrifício nenhum para salvar essa pessoa. Então, quando Paulo tomou a decisão de excomungar esse homem, significa que dentro da comunhão, Deus fortalecia a igreja e fora dela só podia ser a ausência de Deus, e aí Satanás se aproximava. Tanto é que o próprio Paulo falou que o juízo de Deus, o castigo de Deus para o homem é entregar o homem aos próprios desejos. Então veja que sério que é essa expressão e muito mal interpretada por líderes, a ponto dos líderes de hoje entregar muitas pessoas para Satanás, principalmente se sair da igreja. Se rebelou, virou filho do diabo e agora ela não vai mais ser feliz, simplesmente porque decidiu sair da igreja. E aí, naquele ato de pedir a bênção para o pastor, além de não dar a bênção, ainda amaldiçoa, fala que a pessoa nunca mais vai ser feliz e que logo vai ser encontrada na sarjeta. E vai voltar com o rabo entre as pernas, para onde deveria estar, que era a igreja desse pastor. Então muita gente entende isso errado. Tanto é que quando Paulo fala, olha a frase de Paulo, eliminem o mal do meio de vocês. Ele está dizendo o pecado e não o homem. E como que eu posso provar que não era o homem? Que quando o homem foi retirado dessa comunhão da igreja, para não contaminar a igreja, ele passou por uma tristeza tão grande, tão violenta, que ele se arrependeu. O homem que praticava a imoralidade sexual com a madrasta foi reintegrado na igreja. Todos perdoaram ele. E olha só que interessante. O apóstolo Paulo falou que escreveu daquela maneira para testar, para ver se o povo ia seguir as instruções dele ou não. Então, essa expressão entregar a Satanás é muito complexa de se entender, partindo do princípio que eu posso ficar entregando pessoas para Satanás. E principalmente líderes de igrejas hoje em dia que acham que pode ficar entregando pessoas para Satanás e falando que a mão de Deus vai pesar, falando que ele vai encontrar na sarjeta se ele sair da igreja. As coisas não funcionam dessa maneira. O homem não podia ser vencido pela tristeza excessiva, ou seja,
ele se arrependeu, ele foi reintegrado na igreja. E o que aconteceu com ele? Ele foi perdoado por todos. E quando Paulo perdoou aquele homem, ele perdoou justamente para que Satanás não tivesse vantagem sobre a igreja, porque o Paulo conhecia as artimanhas do inimigo. Então, o próprio Paulo falou isso. Então tem gente que acha que o Paulo estava com parceria com Satanás nessa passagem. E a expressão é muito clara. É uma expressão de excomunhão, de uma pessoa que escolheu, apesar de saber que era pecado, escolheu pecar, conscientemente. E aí no final de tudo ele foi reintegrado na igreja. Então, se isso acontecer na igreja de Paulo, por que você acha que na sua não vai acontecer? Mas acho que dá para a gente fazer algo parecido com o que a igreja de Paulo fez. Por exemplo, se houver um caso de pecado na sua igreja, que seja tão escandaloso como era desse homem, puxa a pessoa de lado para conversar, principalmente você que é líder. Trata essa pessoa de uma forma mais particular e não deixa a sua igreja se contaminar com isso. A mesma coisa serve para fofoca. A mesma coisa serve para rivalidade. O próprio apóstolo Paulo estava falando aqui que ele não estava se referindo a pessoas do mundo que praticavam imoralidade sexual no mundo, porque não tem como evitar esse tipo de pessoa. Ele fala que a gente teria que sair do mundo para evitar esse tipo de pessoa, mas ele estava se referindo, ele deixa claro que ele estava se referindo a pessoas da igreja que já conheciam a palavra, que já conheciam os princípios de Deus, mas que estavam escolhendo viver na carnalidade e no pecado. Entenda que entregar as pessoas a Satanás não é ter parceria com ele. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que ele não queria que Satanás tivesse vantagem na igreja. A expressão era que a ausência desse homem na igreja, fora dos princípios, fora da palavra de Deus, ia fazer com que ele fosse entregue a Satanás, aos desejos da carne, e aí Satanás viria com vantagem sobre a vida dele. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Se você está dentro da palavra, você vai desfrutar disso. Mas se você conhece essa palavra e escolhe estar fora dessa palavra, Deus não tem compromisso com isso. É como se ele falasse para você: eu estou falando para você fazer isso aqui. Você não quer fazer? Beleza, mas a decisão que você tomar, eu não tenho compromisso com isso. Só que aí no final a pessoa vai lá, sofre o que tem que sofrer, porque saiu da palavra, e culpa a Deus. E aí vira as costas para Deus e nunca mais volta sequer a ler a Bíblia, sequer ir na igreja, porque acha que é Deus que puniu ela. Mas foi a própria ausência de Deus que puniu ela. Porque eu conheço casos muito próximos de líderes que fizeram isso e acabaram com o cérebro da pessoa, porque ela não consegue sair dessa crença limitante. Ela acha que ela foi amaldiçoada em nome de Deus para sempre. Isso não está certo. Então, isso fica um alerta para você. Espero que você tenha entendido de uma maneira simples e que você não venha mais acreditar em heresia de liderança. O amor lança fora todo medo e não foi feito para condenar ninguém. Deus não tem parceria com o inferno. Então, Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço.